É possível a interpretação de uma terra plana dentro de uma cosmovisão cristã? Bom, para que fala que é sem forma e fala que era vazia, igual a cabeça de um terraplanista. Fala galera, estamos começando mais um Legacy Lab. Estamos agora num novo formato aqui, né? Estamos fazendo experimentações, né? Vamos falar um pouco sobre teologia, sobre dúvidas. E aí o tema de hoje é criacionismo e evolução. Um cristão pode apoiar a teoria da evolução? A gente vai falar um pouco sobre isso, discutir um pouco sobre isso. E aí você que não segue a gente, você que ainda não tinha visto aqui o canal do YouTube do Legacy, segue a gente, deixa aquele like, arrasta pra cima ainda não, que a gente não tem, mas um dia a gente vai ter, então fica a dica aí, no próximo você arrasta pra cima. E a gente vai estar batendo um papo aqui com o pastor Gabriel. A gente vai tentar ser um pouco crente, brincadeira. A intenção do Legacy Lab é trazer teologia numa linguagem mais acessível para você jovem. Então todo o conteúdo que é tratado aqui foi uma pergunta dos jovens do nosso ministério. Então tudo que vem aqui parte de você jovem, espero que seja esclarecedor. Hoje a gente vai falar sobre se o cristão pode apoiar a teoria da evolução, quais são as visões possíveis, como é que a gente lê Gênesis, como é que a gente entende a origem da vida, né? E aí, como eu não queria resolver esse pepino sozinho, eu coloquei o pastor aqui pra jogar ele contra a parede e botar ele na reta aí, né? Porque vou me esquivar aqui e jogar pra ele, né? E aí, Gabriel, quer fazer alguma apresentação, falar com o pessoal, alguma coisa? Na verdade, ninguém se propôs a responder nada. Ou talvez a gente só veio criar mais dúvidas. Só criar uma polêmica aqui. Só gerar mais dúvida aí pra vocês, que quanto mais a gente estuda, mais dúvida a gente tem. E aí, pra gente iniciar, quais são os dois pontos de vista quando a gente vai falar sobre criação, sobre a origem das espécies? Desde a escola lá você já ouviu falar sobre criacionismo e evolucionismo, né? Mas o que seria isso? O evolucionismo, ele se baseia na teoria de Darwin, né? E o evolucionismo, ele tem como explicação para a origem da vida a teoria da evolução. Só que o evolucionismo, necessariamente, ele faz o quê? Ele nega a existência de um Deus criador. E por outro lado, a gente tem o criacionismo, que ele vai justamente dizer, não, por trás da criação das espécies, por trás da criação do mundo, tem um Deus, né? Um Deus onipotente, benevolente, que criou tudo isso e deu origem à vida como a gente entende. E aí, a primeira coisa que eu queria esclarecer para a gente iniciar o bate-papo é: teoria da evolução é diferente de evolucionismo. Evolucionismo é uma cosmovisão que diz que não existe um Deus criador, não existe uma mente por trás disso. E ele usa a teoria da evolução para explicar como é que foi a origem das espécies. Não quer dizer que não exista criacionistas, né, que acreditam em Deus, que defendem a teoria da evolução, que defendem que Deus utilizou esse processo biológico e tal para poder gerar as espécies. Então esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. Teoria da evolução é diferente de evolucionismo. Então a gente parte daí. E aí a gente tem 4 visões. E aí a gente vai comentando cada uma dessas dentro do criacionismo. E aí magicamente aparece 2 canecas aqui pra vocês, tá? É o poder da edição. O poder da edição, a gente tá aqui com uma equipe maravilhosa. E voltando ao ponto, a gente tem 4 visões dentro da teoria criacionista, né? A gente tem 4 interpretações e todas elas partem de cristãos. Todas elas têm até certo ponto ali um embasamento bíblico, né? A gente costuma dizer que base bíblica você até consegue achar para qualquer coisa, agora contexto, de fato, você não encontra. Às vezes a gente acha um texto solto ali e vai encaixando qualquer coisa, então por isso que surge muita bobagem por aí. Mas quais são as 4 visões que falam sobre a criação das espécies? A primeira é criacionismo da Terra jovem. São pessoas que acreditam que a Terra tem apenas 10 mil anos de idade, né? Eles fazem uma contagem lá, partindo de Gênesis, porque tem a parte lá que diz a idade de cada um, viveu tantos anos, e aí, sim, através de um cálculo, ele fala, não, a Terra só tem 10 mil anos, é uma Terra jovem, não existe evolução, esse processo de dinossauro, isso aí é balela, isso não existe. Esse é o primeiro ponto de vista. O segundo é o criacionismo da Terra Antiga. O que ele fala? Que a Terra tem milhares de anos, porque interpreta Gênesis como não sendo dias literais. É o mesmo ponto de vista, Deus criou tudo, mas não é 7 dias literais. Existe realmente uma era ali. A gente tem o terceiro ponto, que é o design thinking, design inteligente, que acredita que, não necessariamente é um ponto de vista cristão, mas acredita que existe uma mente criadora por trás. E o quarto ponto, que é o criacionismo evolucionário, que acredita que Deus usou a teoria da evolução, utilizou o que a ciência fala hoje para criar as espécies, né? Usou um processo biológico para criar as espécies. E eu queria ouvir um pouco, Gabriel, o que tu pensa a respeito desses 4 pontos, se algum deles não condiz de forma nenhuma com a Bíblia, ou se algum deles dá pra levar como interpretação, tem algum problema eu defender um ou outro,
se meu irmão na igreja defende um e eu defendo o outro, se meu irmão da igreja defende um e eu defendo o outro, tem algum problema? Existe alguma divergência? Eu posso chamar meu irmão de herege porque ele defende um ponto de vista criacionista diferente do meu? Assim, a gente estava conversando um pouquinho antes, né, a respeito disso, e partindo assim do primeiro ponto, né, terra jovem, uma terra novinha e tudo mais, apesar de serem 10 mil, né, que 10 mil anos, 10 mil anos. Assim, é muito difícil, acho que precisa muita fé para acreditar numa terra dessa, né? Eu acho que essa é a teoria menos adepta, talvez, das 4, assim, uma terra jovem. Ou talvez não, que eu acho que a evolução também é pouco adepta dentro do meio cristão, mas essa seria uma das menos populares. Sim, então seria bem difícil acreditar numa terra jovem, assim, nesse ponto. Como que os caras encontram fósseis, né? O próprio processo de criação do petróleo, né? Sim. Né? Que leva milhares de anos para poder... Como é que um defensor da terra jovem explicaria o petróleo? Pois é, não, já foi colocado lá, né? Interessante. Tipo assim, é como se a terra já fosse criada. Todos os itens e toda a atmosfera já estariam foi pré-criada daquela forma para aparentar ser antiga. Isso, né? Ele poderia citar que já teria sido feito e tudo mais ali. Mas, na verdade, ele é um processo, né, dos fósseis e tudo mais, a pressão atmosférica ali e tudo mais. Leva milhares de anos para ser feito. Então, assim, para que haja petróleo, a gente precisa acreditar que a Terra é muito antiga, né? Seria um dos pontos. A ideia do design inteligente tem a ideia de uma mente que criou ali e tudo mais, mas não admite quem é. Sim, isso. Né? Ou então... apoia... É um processo meio que... autossuficiente, né? Que ele próprio se deu, ele foi e aconteceu. Como se Deus fosse tudo, se fosse... Isso, tipo então a força assim, de Star Wars. Tipo a força, é verdade. Não tem não tem relação com o que nós cremos. Então assim, a gente já poderia, como cristãos, já meio que descartar isso. Você acredita na terra jovem? Ok, né? Eu creio na Bíblia e tudo mais, você quer acreditar nisso, ok. Né? Para nós poderíamos descartar algum que não tenha Deus envolvido na história, né? Se exclui Deus, automaticamente seria uma visão que a gente já descarta. Já descarta. E o criacionismo evolucionário seria aquele cara que ele crê em Deus e crê que Deus usou os meios evolutivos e tal para criar a vida e tudo mais. E a Terra foi... A Terra e o meio ambiente e tudo mais, os seres humanos foram desenvolvendo através de tudo isso, né? Então, assim, na verdade, ninguém vai chegar a uma conclusão dessa discussão e vai sair daqui tudo resolvido. Mas a gente está querendo meio que abrir a discussão, né? Com relação a isso, porque surgiu uma dúvida de uma das nossas jovens, né? Engraçado, ela precisava fazer um trabalho de escola isso. E ela precisava defender o evolucionismo e ela não sabia como fazer isso. Enquanto cristã, ela não sabia, se possível, ela defender um ponto de vista evolucionário. E eu imagino até um conflito dentro dela, Sim. Né? Ideológico e tudo mais. Tipo, cara, como que eu vou... Mesmo que eu defenda algo, eu vou estar defendendo algo que eu não acredito, né? E tudo mais. Então, assim, por que não nós conversarmos sobre isso e debater a respeito e explicar e colocar, né, todas as possibilidades para que a nossa galera ou a galera que tá assistindo tudo fique por dentro ou crie uma curiosidade de entender melhor essas coisas, né? Perfeito. E dando continuidade aqui, quando a gente fala sobre criacionismo, automaticamente a gente lembra de Gênesis, é onde vai relatar toda a origem e tal. É a única base que a gente tem, biblicamente falando, para relatar a origem das espécies, etc., a criação do mundo e tal. Os 3 primeiros capítulos ali de Gênesis que vão falar a respeito disso, da criação e tal. E a ideia é, como é que a gente consegue ler Gênesis? Gênesis é um texto literal, ele narra exatamente como aconteceu, é um texto que usa metáforas, é um texto que usa alegorias. De que forma a gente lê Gênesis? Porque às vezes a gente lê alguma coisa e a gente fala, será que isso aconteceu dessa forma? Ou quem escreveu, ele acabou colocando a percepção dele a respeito daquilo. Da mesma forma como João, quando vai escrever Apocalipse, ele usa alguns termos ali que são inerentes à compreensão que ele tem do mundo, daquela visão. Ele não compreendia tudo aquilo, então ele tentou descrever da forma como possível, né? Sim. E a Bíblia, ela responde tudo que ela se propõe a responder. Tem coisas que são temas tecnológicos, temas de hoje em dia,
que a Bíblia não se propõe a responder, porque não era o propósito dela falar sobre, sei lá, sobre alimentos transgênicos. Tipo, a Bíblia não se propõe a falar nisso. Então pode ter uma discussão fora dali, a gente pode pegar alguns princípios, alguns dogmas bíblicos, mas como é que eu leio Gênesis? Como é que eu consigo interpretar Gênesis? Existem formas diferentes de interpretação. Uma pessoa pode interpretar literal, a outra pode interpretar como alegoria, de algum sentido figurado. Como é que eu leio Gênesis? Como é que o jovem pode ler Gênesis? Cremos, e isso é fundamental para a nossa fé, que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, né? Foi Deus quem revelou e tudo mais, mas ao mesmo tempo Deus ele dá a liberdade do escritor ele usa o conhecimento do escritor, né? Para revelar a sua palavra, revelar aquilo que ele quer e tudo mais. Uma coisa que nós também acreditamos é que a Bíblia ela é suficiente. Então, aquilo que você falou, tudo que tem nela é o que precisa ter, né? E aí entra também a fé, porque se ela tivesse dado tudo mastigadinho, né? Se ela fosse a revelação tivesse falado toda, tudo, aí não adianta, né? Pra que nós Tinha até precisaríamos equação de fé? física lá na Bíblia, lá, matemática, ia ser um livro muito grande, viu? Então, assim, quem escreveu Gênesis foi Moisés, né? E aí a gente questiona, mas como que Moisés escreveu uma coisa que ele não viveu? Ele não tava lá. Ele não viu, né? E aí, em que ponto, como que se deu essa revelação, em que momento e tudo isso a gente tem uma curiosidade de saber. Então, assim, entendemos que o Espírito Santo revelou a ele e ele, baseado no seu conhecimento, naquilo que ele entendia, ele foi escrevendo e transcrevendo tudo isso. Uma coisa que nós discutimos até antes a respeito disso é que a criação ela é pouco detalhada, Sim. né? Ela 3 capítulos ali. É muito pouco, né? Explica muito pouco. E aí entra mais uma vez a nossa fé, né? No que nós cremos, e é a base que nós temos, né? Como que a gente vai ler Gênesis? Ele dá um panorama rápido, né? De como que foi a criação, e baseado nisso a gente vai pode ir teorizando e tudo mais, mas aparenta ser bem alegórico, né? Inclusive me lembrei de que a criação bíblica, ela é usada como base para muitas outras criações, até de outros mundos. Eu vou citar uma coisa aqui. Bíblico aí agora. Eu vou citar algo que o nosso amigo Wallace câmera 2, não câmera curte. 2, câmera 2. Quando é coisa ruim é câmera 2, hein? Eu sou muito fã de Senhor dos Anéis, né? E o nosso amigo Falei que era não, câmera 2, coisa ruim curte. é câmera 2. Não, deixa na 1. E assim, quem lê o livro, esse livro não virou filme. O Silmarillion é o primeiro livro e ele relata a criação do mundo que o Tolkien criou. Então, assim, ele criou um mundo com raças, línguas e tudo mais. Todo o processo é baseado na... E quando nós lemos a criação do mundo no Silmarillion, quem já leu Gênesis vai ver muita semelhança, né? Na criação e tudo mais, e havia ali um ser e tudo mais, e ele era como se você liga ele a Deus, e você liga também os outros seres aos anjos e tudo mais. Então, assim, é muito bacana de ver. Então, você vê a Bíblia como base para outras criações. E tu falou no Tolkien agora, não tem como falar do Tolkien sem falar do seu best friend C.S. Lewis, né? Nárnia. Né? Quem leu Nárnia, Sim. quem leu a criação de Nárnia lá, é exatamente Gênesis. Todo o processo de criação, né? E através da voz de Aslan surgiu tudo e tal. Então é que nem tu falou, né? Não sei se o C.S. Lewis deu uma plagiada aí no Tolkien, mas enfim, né? Estamos aí. Ambos plagiaram a Bíblia. Ambos plagiaram a Bíblia, então é isso aí. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Então nós vemos esses livros como livros, filmes, enfim, aqueles que bebem nessa fonte da Bíblia e da criação do mundo baseado em Gênesis e criam mundos meio fantasiosos, né? Não que nós estejamos dizendo que Gênesis é fantasioso, mas a linguagem traz essa ideia, né? Então talvez o escritor moto passando... Então ele dá uma ideia pra gente, né, do início, mas assim, ele não focou exatamente nos detalhes da criação. Outra coisa que eu me lembrei agora, eu comecei a assistir, por curiosidade, com a Ariadne em Gênesis da Record. Gênesis, né? Da Record. Falou, que, galera, assim, propaganda. Record, patrocina nós, Record. E aí, por que eu fui assistir? Na verdade, nós vimos os vídeos e tudo mais, as propagandas e tal.
E assim, parecia muito bem produzido e tudo, né? Eu falei, cara, vamos ver como que eles estão retratando. E assim, é engraçado você ver essas coisas, porque, e a curiosidade bate, porque assim, fala muito pouco na Bíblia. Como que o cara vai preencher um espaço longo de uma série, de uma... Sendo que é uma narrativazinha rápida. Sendo que é muito curto, então ele vai ter que inventar muita coisa. Vamos falar agora da novela. Eu não assisti, eu me interessei agora. Começa onde? Começa na criação, começa em Adão e Eva, começa depois, pega todo. Começa numa narrativa básica, né? No princípio criou Deus o céu e a terra e tudo mais, e eles vão mostrando cenas da criação e tudo mais, até o ponto em que Deus cria o homem, e aí é bem bíblico, na verdade, o início, né? Quando eu saí de casa eu não pensei que eu ia estar falando sobre novela aqui, mas tudo bem, é isso aí. Mas por que eu achei interessante de falar isso? Porque é mais uma obra, né, que se baseia na Bíblia e tudo mais. Só que assim, ele pega algo que é um relato muito pequeno e ele vai estendendo ali. Ele tem uma liberdade criativa. Ele vai, né, especular e vai... Não dá pra ele dizer que aquilo ele tirou da Bíblia, né, aquelas coisas e tudo mais. Assim como surgem outras teorias, e essas teorias que a gente falou, inclusive, né, aquilo que se crê a respeito, né, de algo muito pouco, você vai interpretando e tentando entender o que se passa nas entrelinhas dessa... Teoricamente alguém vai estar errado, só que a gente não vai saber necessariamente quem está errado, né, porque não tem essa resposta final. Mas aí tu falou sobre alguns aspectos alegóricos de Gênesis, mas seria errado alguém interpretar de forma literal? Usando a fé, eu creio que não, né? Porque assim, é que nem a história da Terra Jovem que a gente falou, né? O cara acredita que a Terra tem 10 mil anos, e aí ele descarta que houveram dinossauros e tudo mais. E aí a fé dele faz ele acreditar que tem 10 mil anos. E assim, tipo, não vai mudar a minha vida, não vai mudar a tua vida. Sim, e tudo mais, não influencia, né, nos outros, não influencia no plano da salvação, não influencia na forma como eu vou levar o evangelho. Justamente. É só uma interpretação a respeito de uma... Isso, o cara, tipo... Então assim, o cara tem uma preguiça, assim, de pensar, esse aqui tá bom. Isso aqui tá bom pra mim, entendeu? E aí, falando de terra jovem, vamos emendar aqui. Eu fiquei com medo. Tu ficou com medo do quê? Do que vem aí? Terra, aí, tu já sabe o que vem, né? É possível, nós estamos falando de terra aqui, né? Estamos falando de terra. É possível a interpretação de uma terra plana dentro de uma cosmovisão cristã? Pra botar aquele clickbaitzinho pra galera clicar aí, né? Cristãos defendem terra plana. Hashtag arrasta pra cima. Cara, assim, fala que era sem forma, né? Eu bati meu dente no copo de porcelana, muito bom. Fala que é sem forma e fala que era vazia, igual a cabeça de um terraplanista. Ai, faz parte. Cara, assim, não sei, não tem... É difícil falar, é difícil, né? Eu prefiro não opinar. Pois é, pessoal, algumas visões são válidas, outras nem tanto. Dando continuidade aqui, a gente falou um pouco a respeito de uma interpretação literal, falou a respeito de uma interpretação alegórica, e aí tu tocou num ponto bem interessante, que se eu defendo, por exemplo, uma terra jovem, eu necessariamente eu não vou acreditar em coisas como a existência de dinossauros, ao processo de fossilização que levou à criação do petróleo, ou eu vou acreditar que Deus já fez daquela forma, já deixou os fósseis tudo arrumadinho lá e tal, mas necessariamente eu vou negar fatos científicos. Pelo menos Sim. É a compreensão que eu tenho a respeito dessa primeira interpretação. E aí a pergunta é, um cristão pode acreditar na teoria da evolução, né? A gente já discutiu um pouco sobre isso. E tendo em vista que a grande maioria absurda dos cientistas defendem o ponto de vista evolucionário, defendem a teoria da evolução como a forma de explicar a origem das espécies, né? É o consenso acadêmico que a gente tem hoje, é defender a teoria da evolução. E como ou por que um cristão negaria a ciência? Ele pode até falar assim, não, essa interpretação científica é errada, tudo bem. Aí você vai provar de por que ela é errada. Mas existem alguns outros que negam de fato a ciência, né? E aí entra negação de vacinas, de qualquer outro dado científico. E aí quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que Paulo vai falar lá em Romanos
que a Terra, né, que a natureza de Deus, ela se manifesta através da natureza das coisas criadas, né? Deus também se manifesta através das coisas criadas. Isso não seria uma forma de falar que o homem pode estudar a ciência e tentar compreender a obra de Deus? Por que que o cristão, em alguns casos, nega a ciência, ou em que ponto isso se conflita? Em que ponto a ciência, ela vai confrontar a minha fé a ponto de eu ter que escolher um ou outro? Não dá pra eu ser cristão e ser cientista. Como é que tu explicaria isso? Inclusive esse texto, ele é uma resposta às pessoas que dizem assim, mas o cara que vivia isolado, que nunca ninguém chegou pra pegar o evangelho pra ele e tudo mais, né? E aí esse texto vem justamente, ele é usado justamente pra dizer que não tem como ele se desculpar, porque a própria criação, a própria existência das coisas, a forma como a natureza expressa o seu criador. E a ciência, na verdade, o que acontece? O cara que experimenta, testa, comprova e tudo mais, teoriza e vê a teoria aplicada ali na prática e tudo, ele começa a ver com os próprios olhos como que a criação se comporta, né? O estudo científico se baseia na observação e comprovação e tudo mais, né? E ter uma base para aquilo tudo. Eu creio que você negar a ciência parte de um medo, né? De eu vou começar a observar as coisas e ficar cético com relação à minha fé, né? Talvez seja um medo de perder a sua fé e tudo mais. Só que muitos cientistas, estudiosos e cristãos, inclusive, olham para a ciência e veem, cara, não tem como não existir Deus. Então, assim, há 2 pesos, 2 medidas e tudo mais. Você precisa ter fé para alguma coisa. Então, assim, o cara que ele crê na ciência absoluta e tudo mais e descarta o Deus, ele tá crendo naquilo, é a fé dele, né? E nós, quando olhamos para a ciência e conseguimos ver a comprovação e tudo aquilo que você vê na prática, o que a Bíblia fala, né? O que a Bíblia relata, o pouco que a Bíblia relata sobre criação, e você vê as coisas e existem caras que trabalham, cristãos que são cientistas e trabalham justamente em cima disso, né? De usar a ciência como comprovação, não para provar a Bíblia, mas para ter aquele prazer de ver, né? Entender a natureza, entender a obra de Deus. Na prática, aquilo e aquilo só confirmar no coração dele, poxa, é isso, não tem como descartar Deus e tudo mais. Uma experiência que eu tive, para mim, um dos momentos mais interessantes da minha formação na faculdade, foi a experiência que eu tive justamente estudando física. Eu passei 2 anos como bolsista de física quântica. Não era minha área, mas eu recebi a proposta. Eu passei 2 anos como bolsista e, cara, foi a coisa mais bacana que eu fiz na universidade. Uma das coisas mais interessantes que eu fiz na universidade. Porque aí tu vê o quão perfeito é a criação, bicho. O quão, tipo, no mínimo detalhe, tudo funciona de uma forma perfeita, como deveria ser e como em nenhum lugar do universo funciona, entendeu? Então, a ciência, ela não nega Deus. Ela não se propõe a negar Deus, né? Até porque aí parte para uma questão metafísica, já sai da compreensão. Não tem como provar a existência ou a não existência de Deus cientificamente falando. Então, eu acho que de forma resumida ficou bem claro, né? Os 4 posicionamentos, por que dá para acreditar em um, dá para acreditar no outro, que não necessariamente alguém está errado por defender um ponto ou defender o outro, por que defender cada visão, como ler Gênesis. Eu espero que tenha ficado claro para todo mundo, né? Nos próximos episódios a gente vai estar trazendo novas dúvidas e todas as dúvidas partem de você aí que está assistindo a gente. Se tiver alguém assistindo a gente, se a gente não estiver falando sozinho, estiver falando sozinho aí pro momento, mas pelo menos 4 ou 5 views vai ter, porque eu vou assistir quando eu chegar em casa depois. Então, você gostou aí do nosso episódio, deixa aquele like, deixa aquele comentário, coloca a sua opinião, se você concorda, se você discorda com alguma coisa. Se você tem alguma pergunta, alguma sugestão para um próximo episódio de algum tema que você acha interessante, você acha que seja relevante estar falando aqui no Legacy Lab, e aí a gente te deixa o convite para poder compartilhar, fazer aquela correntezinha, enviar no WhatsApp para até 10 pessoas aí. Compartilhe. Senão vai acontecer alguma coisa. Aquela clássica do WhatsApp. Compartilha até 10 pessoas, senão meia-noite vai aparecer um espírito no teu quarto, não sei o que. Filha aí. E siga o nosso canal. E é isso aí, pessoal. Falou!